Uma boa noite a todos. Queremos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui na sua casa de oração. Que Deus seja louvado pela presença de todos os irmãos. Queremos também desejar uma boa noite a todos os nossos amigos que estão acompanhando esta semana de oração através da internet. Ontem nós apresentamos o irmão Ricardo, ele disparou 1.800.000 e-mails, convidando as pessoas para assistirem esta semana de oração através da internet. Portanto, que Deus possa abençoar a vida de todos aqueles que também nos seus lares estão acompanhando estas mensagens, que Deus possa realmente derramar as bênçãos na vida de todos. Neste momento, eu quero também convidar os meus amigos, o Quarteto Éden. Esses irmãos têm feito um trabalho maravilhoso para a glória do Senhor. Nessa semana, nós teremos aqui músicas maravilhosas, e no sábado estará conosco 2 quartetos, um quarteto de Poços de Caldas. Qual o nome, Gilson? Voz e cantos, e cânticos vocal. Olha, então nós teremos uma programação de louvor. No sábado nós queremos fazer uma programação musical, e eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. E eu quero agradecer imensamente o Davi e todos os componentes aqui do quarteto, que Deus possa abençoá-los neste momento. Boa noite a todos. Muito fraco. Boa noite. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui para honrar e agradecer o nome de Deus. Nós somos o Quarteto Éden, que o Geraldo disse. Vamos agradecer aqui ao Tiago, nosso amigo Tiago, que está nos ajudando hoje, que nosso primeiro tenor está ali sentadinho, mas está com a voz, ó. Então, Tiago, nosso amigo, conhece algumas músicas que a gente canta, está nos ajudando hoje. Agradecer aí essa prestatividade dele. E nós vamos cantar uma música conhecida agora, que fez parte da minha adolescência. Eu Não Te Deixarei, é uma música do Quarteto Arautos do Rei. Depois estaremos cantando Eu Tenho Sede. Você que tem sede de Jesus, venha, que Ele pode saciar, e você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Amém. Tenho sede. Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, enquanto o quarteto estava cantando, eu estava aqui pensando, existe no mundo lugar melhor do que estarmos na casa de Deus? Sinceramente, eu não encontro em um programa de televisão, em um lazer, eu não encontro nada melhor, nada mais agradável do que estar na presença de Deus, ouvindo belos hinos como esses. Quantos concordam com isso? Levante a mão. Amém. Por isso, irmãos, eu acho que é muito importante. Chegará o dia que o ser humano sentirá fome e sede. Não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E não haverá quem pregue. Viajarão do Oriente ao Ocidente, de um país para outro, procurando a palavra de Deus, porém, não encontrarão. Por isso, irmãos, valorizemos as programações. Os irmãos estão de parabéns, deixaram o lar, estão aqui na presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Saibam de uma coisa, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui pregando, os irmãos estão cantando, e a fé dos irmãos estão crescendo, a minha fé também. Portanto, faça um plano com Deus, procure assistir esta semana de oração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida, amém? Não troque um culto, não troque a palavra de Deus por um programa de televisão. Isso são coisas supérfluas, coisas banais, coisas que não edificam. A Bíblia diz que do que está cheio o coração, fala a boca. Procure encher o seu coração com a palavra do Senhor. Irmãos, durante a minha vida, cerca de 30 anos pregando o Evangelho, eu tenho visto grandes milagres de Deus, Deus operando grandes milagres na vida de muitos seres humanos. Aqui está o irmão Pedro e a Eliana,
Tudo bem, irmão Pedro? Seus filhos estão aí? Fica em pé. O filhinho do Pedro, o outro não está. O Pedro está sentado. E teve uma época, o irmão João Custódio, eu tinha uma Brasília, estava caindo os pedaços, escrita ali, pintura, encanamento, tudo. E os filhinhos do Pedro eram bem pequenos. E ao me ver pregando, acho que na cabecinha dele, ele imaginou que eu tinha um carro muito bonito. Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele. Ele tinha 5, 6 anos mais ou menos. E um dia eu estava dentro daquela Brasília, quando a gente passava numa poça d'água, né, Davi? Fazendo semana de oração, não tinha ali o assoalho todo podre, passava e aquela água vinha tudo em cima da gente. E ele aproximou-se do carro, eu estava sentado ali com a Solange, e ele colocou os bracinhos na porta do carro, falou: Geraldo, esse aqui é seu carro? Falei: sim. Falei: mas que carro feio é esse? Falou: escuta, isso que está escrito aí é para vender tapioca? Só sei que ele resolveu fazer uma oração. Ele disse: Senhor, abençoe o Geraldo, ajude com que ele possa conseguir um carro melhor, esse carro dele está muito ruim. Aí a Solange começou a rir. Irmãos, mas naquela época eu trabalhava na Superbom, e era o mês de fevereiro, o pior mês para o vendedor. Mas quando eu fui pegar o meu pagamento, eu quase caí de costa. 4.315, amém, irmãos? E foi o suficiente para comprar um carro maravilhoso naquela época, amém? Eu falei: agora todo mês vai ser assim, nunca mais. Eu estou precisando conversar com ele para fazer outra oração, viu? Irmãos, ontem eu falei a respeito de um homem. Ele estava passando por grandes dificuldades, e este homem, ele não via saída para os seus problemas. E de repente, ele tomou uma decisão, a pior decisão que um ser humano possa tomar. Ele resolveu colocar fim na sua vida. E eu entrei na casa daquela família, e havia um bilhete ali em cima da mesa. E aquele rapaz, ele estava se despedindo da esposa, dizendo: querida, por favor, me perdoe, eu te amo. Assinado Antônio. Eu peguei aquele bilhete e fui para a igreja da Vila Alpina, assistir o programa JA. Chegando lá, graças a Deus, não houve a programação. O conjunto que faria a programação, eles não compareceram. Os irmãos irão entender porque eu dou graças a Deus. Quando cheguei em casa, estava tomando banho, e de repente eu ouço um barulho, e a mulher dizia: por favor, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isto. E naquele momento eu peguei uma toalha, eu me enrolei e saí correndo. Entrei naquela casa, cheguei na sala, não havia nada. Cheguei na cozinha, não havia nada. Irmãos, quando eu cheguei no quintal, eu me deparei com a cena mais triste da minha vida. Aquele homem pegou uma corda de varal, e ele passou aquela corda no pescoço, e ele subiu no bujão de gás, e ele empurrou aquele bujão, e agora ele estava pendurado ali naquela forca. Corpo todo roxo, a língua para fora, os olhos grandes, estava de shorts, as pernas tudo roxa. E naquele momento, eu estava diante de uma situação difícil. Eu não podia retirá-lo da forca. O que eu diria aos policiais? Mas irmãos, eu tenho 55 anos, Deus nunca falhou comigo. E naquele momento me veio à mente: eu vou levantá-lo. Um homem pesando quase 100 quilos. E eu peguei aquele homem, o tomei nos meus braços e o levantei.
Falei para a esposa, para a mulher, pegar uma faca, e ela pegou uma faca e cortou aquela corda. E agora eu pensava em fazer uma massagem no seu coração. O sangue começou a correr no seu peito, conforme o impacto aquela corda penetrou no pescoço e cortou em alguns lugares. Irmãos, mas quando eu cheguei na cozinha, de repente aquele homem começou a respirar. Eu falei, vamos para o hospital. Ele falou, não vou. Eu falei, você vai. Chamei uma ambulância, levei aquele homem para o hospital ali em São Caetano. E agora aquele homem, ele estava deitado ali na maca. E de repente eu coloquei as minhas mãos em cima dele e comecei a orar. E foi uma coisa incrível, que o corpo dele se levantava e caía naquela maca. O diabo queria destruir a vida daquele homem. Disseram todos para a delegacia. Chegando na delegacia de São Caetano, ali na Avenida Goiás, o delegado olhou para mim e pediu para que eu entrasse. Irmãos, quando eu comecei a conversar com aquele delegado, eu percebi que até o tom de voz havia mudado. Eu pude perceber o Espírito Santo comigo. Eu falei, doutor, este homem está desempregado, ele está enfrentando muitos problemas na sua vida, e eu só peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. O delegado disse, olha, vocês poderão ir embora. E quando o delegado falou isto, ele deu um sorriso. Saímos da cadeia, e agora, uma noite linda, o céu estrelado, a lua cheia, ele parou, olhou para o céu, falou, Geraldo, veja como o céu está tão lindo. E naquele momento eu senti no coração o desejo de pregar o evangelho para aquele homem. Falei, Antônio, se você acha o céu tão lindo assim do lado de fora, você nunca parou para pensar do lado de dentro? Você está sofrendo porque você não tem tempo para Deus. E muitos seres humanos, irmãos, estão sofrendo porque ao invés de estar na igreja, estão procurando as coisas do mundo, estão apegados às coisas dessa terra, e Jesus está voltando, e é hora de remir o tempo, amém, irmãos? Em uma semana de oração, em uma programação, esta igreja, os filhos de Deus deveriam estar todos aqui, para louvar o nome de Deus. Parabéns porque você está aqui. Você precisa de Deus na sua vida, você precisa de Jesus na sua vida, Antônio. Experimente Jesus, e você verá que a sua vida terá sentido. Despedi daquele homem, e nunca mais o vi. Mas, um dia me convidaram para um almoço na igreja, e eu falo para minha esposa que é um convite que eu não costumo recusar, viu, irmãos? Me convidaram para um almoço, eu falei, claro, conte comigo. Irmãos, quando eu cheguei ali, salão dos jovens, havia várias mesas preparadas, e de repente, irmão João Custódio, eu me aproximei, e quando eu levantei os meus olhos, para minha surpresa, quem estava lá? O Antônio. Eu saí de trás daquela mesa, e eu abracei aquele homem chorando, e ele chorava também. Enquanto nós estávamos ali abraçados, ele falou algo no meu ouvido, falou, Geraldo, quando eu estava naquela forca, e aquela corda me esmagando, o que eu mais queria era sair daquela forca, mas era tarde demais. Mas de repente, você se aproxima, e quando você se aproximou, e você me tomou em seus braços, e você me ergueu, naquele momento, eu não me senti nos braços de um homem, naquele momento eu me senti nos braços de Jesus, porque Ele te usou para salvar a minha vida. Geraldo, e quando nós saímos da cadeia, que você falou do amor de Deus para mim, nunca mais esta mensagem saiu da minha mente, e eu procurei uma igreja, encontrei uma mulher adventista,
Ele largou aquela mulher, encontrou uma mulher adventista, falou: Geraldo, hoje eu estou aqui me preparando para a volta de Jesus. Eu estou gravando esses DVDs, e eu quero falar para o Antônio: Antônio, eu tenho muita vontade de falar com você. Por favor, entre em contato comigo, porque um dia eu quero apresentar o Antônio aqui nesta igreja. Amém, irmãos? Gostaria de saber quantos estão aqui nesta noite que não são membros da igreja adventista. Levante a mão, quero ver. Olha, temos várias pessoas. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe e que vocês possam estar conosco durante essa semana e também em todas as programações aqui da igreja. Se alguém lhe perguntasse, ou se alguém lhe oferecesse, e falasse para você: olha, você pode pedir o que você quiser, e você receberá, o que você pediria? Hein, Pablo? Se alguém falasse: olha, você pode pedir qualquer coisa, e você vai receber, o que você pediria? Saúde? Parabéns. O que, Carlos? Para Deus, vamos supor, Deus quer te conceder algo, você pode pedir qualquer coisa, o que o senhor pediria? A salvação, muito bem. Alguém pediria mais o quê? Sabedoria, parabéns. Sabe que um dia aconteceu um fato interessante. Viveu aqui na terra um homem chamado Elias, um grande homem de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, Elias, ele não passou pela morte. Ele foi levado, assim como Enoque, ele foi levado em vida para o céu. Então Moisés, ele também hoje se encontra no céu, Elias, Enoque. E agora Elias, após cumprir o seu ministério aqui na terra, Deus estava com um plano de levá-lo para viver eternamente com o Senhor. E havia um jovem chamado Eliseu. Eliseu estava ali no campo com 12 juntas de bois. E de repente Elias passou, lançou o seu manto e o chamou para o ministério, para Eliseu ser o sucessor de Elias. E agora eles começaram a trabalhar juntos. E Elias, ele ia ser levado aos céus. E Elias olhou nos olhos de Eliseu e falou: Eliseu, você pode pedir qualquer coisa, o que você pedir lhe será concedido. O que foi que ele pediu? Solange, por favor, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Obrigado, Solange. Irmãos, preste atenção aqui. Agora estava ali Elias e Eliseu. E Elias fala: olha, você pode pedir qualquer coisa, e você receberá. E Eliseu, olhando para Elias, ele disse: olha, eu quero porção dobrada do poder que existe em você. Em outras palavras, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele disse: olha, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. E eles estavam andando, de repente Elias estava diante do rio Jordão, e Elias com o seu manto tocou as águas, e o rio se abriu, e eles passaram em seco. Enquanto eles estavam andando e conversando, de repente um redemoinho se aproximou,
e ali carros de fogo, cavalo de fogo. Imagine esse céu azul. Eles olharam para cima e aquela carruagem de fogo, cavalos de fogo, e aquele vento forte formou um redemoinho, e ali estava Elias, e Elias foi arrebatado, Elias foi levado para o céu. E Elias jogou a sua capa, e Eliseu então rasgou as suas vestes, e Eliseu pegou aquela capa. Eu pergunto, ele recebeu ou não o pedido que ele fez? Vocês verão no decorrer desse sermão. E agora Eliseu pegou aquela capa, e ele se colocou ali às margens do rio Jordão, e ele feriu as águas. Ele disse: onde está o Deus do meu senhor Elias? E quando ele feriu as águas, o Jordão se abriu, e ele passou em seco. E os homens de Jericó se aproximaram e disse: ó meu senhor, o senhor percebe que esta cidade, ela está bem localizada, porém a terra é estéril, e a água não é potável. E ele disse: trazei uma salva nova, e ponde nela sal. E ele pegou aquela salva, colocou o sal, e ele foi até o manancial das águas, e ali ele jogou aquele sal, e de repente começou a brotar águas potáveis, e a terra começou a produzir, e foi uma bênção para todos, porque um homem, ao invés de pedir riquezas, pedir fortuna, pedir fama, ele pediu o quê? Porção dobrada do poder de Deus. Amém? Interessante que ele estava andando, e ele era calvo, assim como eu e outros aí, e havia um grupo de garotos. Enquanto ele estava caminhando ali, pensando em tudo o que havia acontecido, as crianças começaram a zombar: sobe calvo, ô careca, sobe você também. Assim como Elias subiu, eles estavam zombando dele: ô careca, ô calvo, sobe você também. E aquilo foi entrando na cabeça dele, e ele tentando meditar, e as crianças zombando, ridicularizando, e continuando. E de repente ele olhou para trás e ele disse: eu os amaldiçoo em nome do Senhor, seus amaldiçoados, seus amaldiçoados. E naquele momento 2 ursas saíram do meio do mato e despedaçaram 42 crianças, porque não se brinca com os servos de Deus. Irmãos, há um perigo muito grande de pessoas se reunirem para falar mal do pastor, para falar mal da liderança da igreja, para falar mal da associação, para falar mal das escolas. Tem gente, irmão, que são membros da igreja adventista e procura denigrir as instituições da igreja. Como eu sei que uma pessoa está no caminho da apostasia? A partir do momento que ele começa a criticar a obra de Deus, a partir do momento que ele começa a falar mal da liderança da igreja. Isso é muito perigoso. Lembre-se de Miriam, que ficou leprosa porque falou de Moisés. Tome muito cuidado com isto. O nosso objetivo é amar os nossos pastores, amar a liderança da igreja e ajudá-los para que o fardo não sejam pesados. E agora havia uma mulher ali, viúva. O marido faleceu, deixou muitas dívidas. E as pessoas chegaram e disseram: olha, nós precisamos receber. Ela disse: eu não tenho com que pagar. Teus filhos serão levados e eles serão escravos. E aquela mãe ficou angustiada, porque o escravo sofria muito. E ela procurou este homem de Deus, expôs-lhe a situação, e ele perguntou: o que a senhora tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, eu não tenho nada em casa, a única coisa que eu tenho é uma botija com um pouquinho de azeite. Ele disse: peça vasilhas vazias, não poucas. Irmãos, e os filhos saíram pedindo vasilhas vazias. E agora ela pegou aquele pouco de azeite,
E ela encheu o primeiro tambor, e o segundo, e o terceiro, foi enchendo, 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 e o azeite multiplicando, e ela enchendo, enchendo. Daqui a pouco, a mãe disse: filho, traga uma outra vasilha. Ele disse: mãe, as vasilhas acabaram. E ali fala que o azeite acabou. A Bíblia não fala que o azeite acabou, fala que o azeite cessou. O que acabou, as possibilidades humanas, as vasilhas, mas o azeite é símbolo do Espírito Santo, e Deus deseja derramar o seu Espírito nas nossas vidas, amém, irmãos? Hoje a mornidão, a falta de vontade de estar na igreja, de pregar o Evangelho, de convidarem as pessoas para estarem na igreja, porque muitas vezes está faltando o Espírito Santo, porque a mulher samaritana, quando ela bebeu da água viva que é Jesus, ela foi e trouxe a cidade para ouvir a palavra de Deus. E esta mulher, quem sabe, tornou-se a rainha do azeite naquele país, porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus. E o que eu preciso, o que você precisa, é desse poder na nossa vida, amém, irmãos? Havia muita fome ali, e ele teve uma ideia, mandou colocar uma panela ali. E alguém foi assim ao bosque, pegou uma planta, era uma planta venenosa, cortaram aquela planta e colocaram dentro da panela, e a panela começou a ferver, e de repente eles começaram a comer, e quando eles começaram a comer, eles perceberam que aquela comida era envenenada, e muitos iriam morrer. Eles disseram: homem de Deus, a morte na panela, essa comida está envenenada. E ele disse: trazei farinha. Irmãos, e ele pegou farinha, e ele colocou farinha naquela panela, e ele começou a misturar. Irmãos, e quando ele colocou aquela farinha, a Bíblia diz que não havia mais morte na panela, amém, irmãos? E se há um momento que eu gostaria de estar na Bíblia, é este momento, irmãos, porque não existe no mundo um ser humano que gosta mais de farinha do que eu. Irmãos, eu gosto demais de farofa, demais, demais mesmo. É impressionante. Até teve um dia que nós fomos fazer um passeio, e eu não esqueço a farofa. E preparei a farofa, eu estava dentro do ônibus, e o motorista, de repente, pastor, ele deu uma brecada, caiu tudo, e foi assim, algo espontâneo: cuidado com a minha farofa. E todo mundo no ônibus: misericórdia. Irmão, se alguém um dia me convidar para ir na sua casa para comer, me convide, mas não esqueça a farofa. Irmãos, não havia mais morte na panela, pastor, porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus. Havia ali 100 homens, e eles tinham 20 pães. Disseram: olha, distribua esses pães para as pessoas. Mas como? Como que eu vou servir 100 homens famintos com 20 pães? Algumas espigas? Pode servir, ainda vai sobrar, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, e 20 pães é insignificante mesmo. Eu trabalho com reforma, e o que aconteceu é verídico, viu? Eu costumo dar um lanche para as pessoas que trabalham comigo, e eu passei na padaria, comprei 16 pães, e coloquei ali para os meus funcionários tomarem o café, comer alguma coisa antes de começar a trabalhar. E contratei um funcionário o primeiro dia de trabalho. Irmãos, quando eu estava preparando para fazer a oração, para comer o pão, eu peguei o saco de pão, o saco estava vazio. Eu olhei e falei: o que é isso? E esse rapaz que ia começar a trabalhar, não estava com a marmita, irmão, foi a coisa mais exagerada que eu já vi da minha vida, com a bacia, assim, um caldeirão, comendo. Eu falei: o que é isso? Ele falou assim: cadê os pães? Ele falou: eu já comi. Eu falei: rapaz, você comeu os 16 pães e está comendo essa bacia de comida? Ele falou: é.
Falou, eu acho que eu tenho solitária. Eu falei, sozinha ela não está. Solitária? Que é isto? Eu falei, meu amigo, para não ter muitos problemas, você não precisa nem trocar de roupa, tá? Deixa, procura outro trabalho, eu não vou aguentar. Quem aguenta tratar de uma besta fera dessa? Agora imagine, irmãos, 20 pães para 100 homens. Mas foi um homem que pediu porção dobrada do poder de Deus, e todos comeram e foram saciados, porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus, amém, irmãos? Havia uma mulher muito rica, e essa mulher, pastor Orlando, ela começou a observar, porque as pessoas estão nos observando, e ela falou para o marido, querido, eu vejo que este homem que passa aqui por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você, minhas irmãs também. Quando você passa na rua, na sua escola, no seu trabalho, na igreja, na sua vida, com as suas vestimentas, com o que você fala, com a sua maneira de agir, será que as pessoas estão falando, olha, eis aí uma moça de Deus? Eis aí um jovem de Deus, eis aí um homem de Deus? Como está o nosso testemunho? Coisa para pensar. E ela falou, olha, vamos fazer aqui um quarto, colocou uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, uma lamparina. Todas as vezes que ele virem, ele passa aqui. Irmãos, eu quero falar para todos os jovens, muito cuidado com as suas roupas. Quando você for comprar uma roupa, entre ali naquele provador e vista aquela roupa, e olha daqui, olha dali, e fala, olha para Deus, fala, Senhor, esta roupa que eu estou comprando, ela glorifica o teu nome? Meninas, quando você for comprar a sua roupa, a sua saia, a sua blusa, olhe ali diante de Deus, fala, Senhor, esta roupa glorifica o teu nome? Se glorificar, lá, Senhor, louvado seja o teu nome, porque meu objetivo não é mostrar o meu corpo ao mundo, o meu objetivo é mostrar Jesus ao mundo, amém, irmãos? Faça isso, porque nós estamos preparando para o reino dos céus. Não faça os seres humanos pecarem com a sua maneira de se vestir. Cuidado com o seu namoro. Esse namoro, altas horas da noite, dentro desses carros, nessa escuridão, tome cuidado com isto. O casamento, o sexo é algo abençoado dentro do casamento, fora disso é maldição. E depois, começa esse relacionamento, começa a ir com o namorado para a praia, e daqui a pouco vem uma gravidez, e acontecem as tragédias. Eu tenho um amigo, casou-se, depois de 4 meses nasceu a criança. Eu falei, mas já nasceu? Ele teve a coragem, é prematuro. Olha o tamanho do menino. Falei, que é isso? Desse jeito vai ficar maior do que o Golias. 4 meses já está desse tamanho. Ainda vem com mentira ainda. Tome muito cuidado, irmãos. Tome cuidado. Cuidado com o seu namoro. Cuidado, o casamento é algo abençoado. Mas aquela mulher, ele falou, o que eu posso fazer para essa mulher? E Geazi disse, olha, ela não tem filhos. Ele deu a data, falou, tal dia, tal ano, ela vai ter um filho. Aí disse, por favor, não mintas a tua serva. Mas naquela data prevista, nasceu a criança. E um dia a criança sentiu uma dor de cabeça forte. Ai, a minha cabeça está doendo. A criança foi levada para a mãe, e ele faleceu. E aquela mãe colocou o seu filho na cama do homem de Deus. E ela pegou ali uma carruagem, encontrou-se no Monte Carmelo com Eliseu, e ali ela se ajoelhou, agarrou ali nos seus pés. Geazi quis retirá-la, ele disse, não, deixe, o seu coração está atribulado, ela está amargurada, e Deus não me revelou o que está acontecendo na vida dela. Ela disse, eu pedi, filho, por acaso? Eu não te falei, por favor, não mintas para mim? E aquela mãe angustiada, e agora Eliseu fala com Geazi, pegue meu bordão, coloque sobre o menino, e ele foi, mas a criança permaneceu morta. E este homem de Deus, consagrado, dedicado, um homem sujeito às mesmas dificuldades que nós,
tendo a necessidade da água, do arroz, do feijão, com as mesmas dificuldades que nós, mas um homem que andava com Deus. Ele entrou no quarto, e ele orou a Deus, e ele colocou a sua boca na boca do menino, e ele colocou os seus olhos nos olhos do menino, e ele colocou as suas mãos nas mãos do menino, e agora ele se levantou, andou de um lado, andou de outro, orando e clamando a Deus, e de repente ele coloca a sua boca na boca do menino, ele coloca os seus olhos nos olhos do menino, e de repente o menino abre os olhos, amém, irmãos? Ele chama esta mulher, e quando a mulher chegou, ela ajoelhou-se aos seus pés, agradecendo ao homem de Deus, por esta bênção que ela recebeu. E esta mulher foi abençoada, porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus, amém? Eles disseram, olha, o lugar aqui é bom, mas é muito estreito, vamos ampliar a nossa casa. E eles foram ali para cortar umas árvores, umas vigas, e alguém pediu um machado emprestado. Pastor, a pior coisa do mundo é pedir coisa emprestada para os outros. Eu não peço mais, porque todas as vezes que peço uma coisa emprestada, vai acontecer alguma coisa. Eu fui fazer uma semana de oração na Bahia, com Davi está aqui, e a irmã dele emprestou o carro. Eu falei, mas acho que não vai dar certo esse negócio. Meu carro velho, emprestou o carro, fomos para a Bahia, viajamos 3.000 e tantos quilômetros de volta e passeios. Aí cheguei aqui, bem pertinho aqui, na Marginal, falei, bom, então, felizmente não aconteceu nada, né? Prestou, deu tudo certo, para quê? Daqui a pouco eu entro na traseira de um carro, arrebento com o carro da frente lá. Eu estava dormindo, estava muito cansado. Eu falei, misericórdia, não pode pegar mesmo nada emprestado. Mas felizmente nem ele se machucou, nem eu. E o homem falou, eu te empresto o machado, mas tome cuidado. Tome cuidado. Tá bom. Chegando ali, aquele homem mirou no tronco da árvore, e quando ele cortou o machado, caiu na água. Irmão, se um prego cair dentro d'água, ele não vai flutuar. Imagina um machado que pesa quantos quilos? 3 quilos? 2? Não sei. E o machado caiu, e aquelas ondas, ele disse, oh meu Senhor, é emprestado. Ele disse, onde caiu? Caiu aqui. E este homem pegou um galho de árvore, e ele colocou em cima da água, e o machado flutuou, amém, irmãos? Amém. Isso aconteceu porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus. Irmãos, eu estou terminando. Havia um homem chamado Naamã. Ele é um homem famoso, porque ele conquistou para o rei da Síria algumas batalhas, o Senhor o ajudou, porém era leproso. E havia uma criança na casa de Naamã, como escrava, como empregada, e aquela menina, ela viu ali o seu senhor, quando ele tirava as suas roupas ali, quem sabe o seu casaco, ela percebeu a lepra naquele homem. Ela poderia falar, bom, ele me colocou aqui como escrava, eu quero ver cair os pedaços mesmo, é o dedo, a mão, o nariz, está me escravizando. Mas não, irmãos, ali dentro daquela casa ela fez o trabalho missionário. Ela disse, oxalá o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. E quando ouviram isso, escreveram uma carta para o rei de Israel, e o rei rasgou as suas roupas, disse, eu sou Deus por acaso para curar leprosos? E Eliseu disse, manda ele falar comigo. E quando Naamã veio com a sua comitiva, ele disse, olha, não precisa nem chegar aqui perto, fale com ele, para ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele ficou com indignação, mas como? Os nossos rios são melhores, os nossos rios, essas águas barrentas, por que tem que ser aqui? Na verdade, irmãos, Naamã, ele não queria era tirar as suas roupas, porque ele sempre se apresentou como comandante, com uma roupa bonita, mas debaixo daquela roupa havia uma lepra, e agora ele era obrigado a se expor. E as pessoas ficam, meu pai,
Se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Vamos até lá, vamos. E ele foi lá, contrariado, tirou ali as roupas exteriores, e agora lá estava o Jordão, ele mergulhou. Quando ele saiu, aquela lepra branca, molhada, vamos novamente, mergulhou a segunda vez, e aquela lepra, e a terceira vez, e a quarta, e a quinta, e a sexta, na sétima vez, quando ele mergulhou, e ele saiu, a sua pele parecia a pele de um bebê recém-nascido, amém, irmãos? Porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus. Havia guerra, e quando a Síria planejava algo contra Israel, Eliseu falava para o rei: não passe ali, eles estão lá. E o rei da Síria ficou perturbado e disse: espera um pouco, mas quem dos nossos é a favor do rei de Israel? Ele falou: ninguém, é o profeta Eliseu, ele conta tudo, até o que você fala no seu quarto. E aquele homem montou um exército, e Eliseu estava em Dotã, e de repente aquela cidade foi cercada, e Geazi estava ali, e ele disse: ah, meu senhor, que faremos? Estava com o coração apertado, e Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos do rapaz para que veja. Irmãos, e quando Geazi teve os seus olhos abertos, eles perceberam que havia dezenas, centenas, milhares de carros de fogo, cavalos de fogo em volta de Eliseu. Irmãos, observe, um exército para prender um homem, um exército para prender um homem, mas para prender um homem de Deus, amém, irmãos? E ele orou e disse: Senhor, segue esse povo. Todos ficaram cegos, e ele se aproximou: olha, não é este o lugar, não é este o caminho, vem, guiar-vos-ei até o local que está este homem, vem cá, siga-me. Todos cegos. E ele os conduziu a Samaria, que era uma fortaleza, muros altíssimos, e no meio de Samaria, ali, como pássaro dentro de uma arapuca, todos ali, ele disse: Senhor, abra os olhos desses homens. Os olhos se abriram, e eles perceberam que estavam numa fortaleza, e todos preparados ali para destruí-los. E logo o rei disse: olha, Senhor, eu posso matá-los? Ele disse: não, você não vai matar ninguém, você vai preparar um banquete para todos eles. Irmãos, e prepararam um grande banquete, e foi feita uma grande festa, e todos comeram, e eles saíram, e o pior exército do mundo, o exército da Síria, na crueldade, nas torturas, se alguém ler as histórias, verificarão isto. Jamais eles fariam isso com o inimigo. E agora podemos ir embora? Sim, pode ir embora. E eles saíram, e nunca mais o exército da Síria pelejou contra o exército de Israel, porque um homem pediu porção dobrada do poder de Deus. Amém? Irmãos, eu preciso finalizar agora. Eu pedi para o irmão colocar um fundo musical, e nós vamos encerrar o sermão. Irmãos, durante a minha vida, eu tenho percebido o poder desta palavra na vida de muitas pessoas. Durante, irmãos, essas semanas de orações, mais de 100, eu tenho visto grandes milagres acontecendo na vida de muitas pessoas. E hoje eu quero contar de um milagre que Deus operou na vida de um jovem. Um jovem que vivia no pecado. Um jovem que não tinha paz. Um jovem que não tinha alegria. Um jovem que não tinha Deus no coração. Um jovem que não tinha porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. E aquele moço começou a andar no caminho do pecado, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade do inimigo. Mas um dia, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida desse jovem.
Um dia o Espírito de Deus começa a trabalhar na mente e no coração deste moço. E este moço, ele entrega a sua vida a Jesus. E aquele moço permite o Espírito Santo inundar o seu coração. E hoje, pastor, este moço, ele é uma bênção de Deus. É um moço casado. É um moço que tem feito uma obra maravilhosa na obra do Senhor. E ele está aqui nesta noite. E vocês verão o poder da palavra de Deus. O que o Evangelho pode fazer na vida do ser humano. O que esta mensagem é capaz de fazer na vida de uma alma perdida. O que a palavra de Deus pode fazer. Uma pessoa que é escravizada, que é refém do inimigo. Vocês poderão ver o que o Evangelho pode fazer na vida de um ser humano. Júlio, vem aqui por favor. Irmãos, o Júlio, ele é membro da igreja. É um moço consagrado. É um moço dedicado, que no passado teve muitas lutas, muitos problemas. Hoje ele não se envergonha de falar, porque ele quer glorificar o nome de Deus, amém, irmãos? E oxalá que você faça planos para estar aqui cada noite, e vocês ouvirão experiências extraordinárias, milagres que Deus tem operado. Portanto, irmãos, amanhã, se o inimigo colocar na tua mente, não vá para a igreja, diga ao Senhor, te repreenda. Deus tem uma mensagem na minha vida, Deus tem uma mensagem no meu coração, e eu não quero ficar dentro de casa, porque Deus quer falar comigo. Ouça esse testemunho. Deus te abençoe. Boa noite a todos os irmãos. Bom, como o Geraldo falou, algumas coisas, realmente a minha vida estava entregue nas mãos do inimigo, porque na minha visão eu já não via mais solução para aquilo que estava acontecendo na minha vida. Tudo que eu vivia, tudo que eu acreditava, tudo que eu encontrava na minha vida era algo que me escravizava, era algo que eu não gostava de sentir, nem de fazer, mas por ser escravo daquelas vontades, acabava vivendo. Por causa de tudo isso, por causa de toda essa vida que na minha concepção era uma vida desgraçada, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem esperança, eu me atirei na bebida alcoólica, me atirei nas drogas, me viciei nisso, vivia à base disso, porque a minha realidade era insuportável, porque eu não conseguia olhar no espelho e ver quem eu realmente era, e eu tinha que estar drogado 24 horas, e eu já não tinha mais esperança de nada, não tinha mais vontade nem de ver a família, nem de ver amigos, nem de sair, nem de usar as próprias drogas que eu estava utilizando, porque nesse momento da minha vida nada mais surtia efeito. Eu só sentia dor, desespero e solidão. Até o momento que eu não aguentava mais viver isso, queria desistir de tudo. E eu tive um encontro com uma voz que falava ao meu ouvido. Na época eu não entendia bem, não sabia bem o que era. Hoje eu sei que é a voz maravilhosa do Espírito Santo, que nunca desistiu de mim, nunca me abandonou, por mais que eu sofresse, por mais que eu estivesse enterrado no pecado, por mais que eu estivesse fazendo coisas que a Bíblia e Deus revela que são abomináveis aos olhos do Senhor. Ele estava do meu lado, esperando o momento que eu pudesse dizer sim para essa voz. E o fato de não ter atração nenhuma por mulher, de sentir atração por homens,
por pessoas do mesmo sexo que eu, me matava. Mas eu nunca pedi para escolher sentir isso. Eu nunca ergui a mão e disse, eu quero sentir atração por pessoas do mesmo sexo que eu. Eu nunca ergui a mão e dizer, eu quero ser gay. Eu apenas sentia. E convivia com isso. Eu sempre pude escolher se eu ia fazer ou não. Isso eu podia escolher. E me entreguei para essa vida. Até o momento que pelas minhas forças eu já não enxergava mais nada. E é onde essa voz entrou em ação. O Espírito de Deus me convidou, dizendo, não desista da sua vida agora. Não acabe com ela. Porque de tudo que você tentou, você não tentou uma coisa ainda na sua vida. E naquele momento eu parei, olhei, e para mim, na minha mente, eu já tinha tentado de tudo. Mas essa voz falou assim, você ainda não tentou a Deus. Você ainda não permitiu conhecer o poder de Deus na sua vida. E eu refleti muito porque eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Deus, eu só ouvia dizer de Deus. E muitas coisas do que eu ouvia dizer não eram tão boas. E eu já tinha tido uma vida de fracasso. Tudo que eu vivia na minha vida era um fracasso. Fracasso e decepção. Nada me fazia feliz, nada me fazia contente, nada me preenchia. E eu estava com muito medo de sofrer mais uma decepção na minha vida. De acreditar que algo que eu achei que nunca pudesse sair da minha vida pudesse ser eliminado e me decepcionar novamente. Mas essa voz disse que se eu não arriscasse, que se eu não acreditasse, que se eu não tentasse, eu iria conviver com essa dúvida para o resto da minha vida. Como minha vida poderia ser se eu tivesse dado essa oportunidade? E eu resolvi aceitar. Saber o que Deus podia fazer na minha vida. E eu perguntei para essa voz, eu falei assim, e o que eu devo fazer? Qual que é a minha parte? E essa voz disse, procura a igreja adventista do 7º dia do Capão Redondo. A mesma. E eu procurei saber os horários do culto. E uma quarta-feira de 2007, eu entrei por essas portas, sentei naquele canto, arrasado, destruído como estava, para saber o que Deus queria me falar. E naquele dia um hino que tocou muito meu coração. E Deus me deu o presente de ouvir esse hino novamente essa noite. E cantá-lo mais uma vez. Só que dessa vez, com tudo mudado aqui dentro. Com tudo transformado. Com tudo renovado. Com tudo recriado. Naquela ocasião tocou o Espírito de Deus. Naquele hino, dizia que o Espírito de Deus estava aqui. E que Ele estava aqui para me consolar. Que Ele estava aqui para me libertar. E que Ele estava aqui para me guiar. E eu criei nisso. Eu abracei isso. Comecei a frequentar a igreja adventista do 7º dia do Capão Redondo. E o abraço desse Deus foi tão grande, Deus me envolveu de uma tal maneira, que nem eu conseguia acreditar no que estava acontecendo. Passado 1 mês e meio, eu decidi pelo batismo, quis entregar minha vida de vez para Deus, tendo a certeza de que aquele era o único caminho que eu tinha. E por que eu não encontrei esse caminho antes? Porque foi o único caminho que trouxe solução para a minha vida. Eu desci as águas. E continuei, seguindo a minha vida aqui. Ao lado dos irmãos, orando, cantando, chorando e clamando pelo poder de Deus na minha vida.
Foram muitas lutas. Foram muitas dores. Mas agora eu não sentia a dor do desespero. Eu não sentia a dor da angústia. Agora eu sentia a dor do renascimento. Porque minha vida estava sendo recriada nas mãos de Deus. E para a honra e glória de Deus, pelo amor que Ele tinha por mim, Ele levantou uma pessoa para lutar junto comigo aqui dentro. Uma semana antes do meu batismo, eu vim a essa igreja, foi num domingo, e conheci uma garota. Estava tocando um hino, o pastor pediu para que quem tivesse com inário, procurasse uma pessoa que estava sem inário, e dividisse o inário com ela, para que todos pudessem cantar. E eu vi uma menina no fundo da igreja, que estava sem inário. Cheguei nela, perguntei, falei assim, eu percebi que você está sem inário, eu posso dividi-lo com você? Posso cantar com você? No momento não foi tão receptivo, ela disse que já sabia música. Mas eu já estava ali, né? Então, continuei do lado dela, cantando. Aí acabou o hino. Eu não conhecia ninguém na igreja. Todas as pessoas que eu tinha conhecido na minha vida, eu tinha abandonado temporariamente, porque não tinha como prosseguir, buscando os milagres que eu queria para a minha vida, ao lado de pessoas que não me influenciavam para o bem naquele momento. Que na verdade, se continuassem do meu lado, matariam a única esperança que eu tinha, porque eles não criam na esperança que eu estava crendo. E acabado o hino, eu já estava ali, eu falei assim, já estou aqui mesmo, posso assistir o culto do seu lado? Aí ela, já que você está aqui mesmo, então fica, né? Falei, então tá bom. E a gente começou a conversar, a se conhecer, e eu disse para ela que eu me batizaria dali uma semana. Ela ficou toda surpresa. Eu perguntei o que foi, ela falou assim, eu também vou me batizar semana que vem, no mesmo dia que você. Falei, nossa, que bacana, que coincidência a gente se encontrar uma semana antes do nosso batismo. E aí continuamos conversando, ela perguntou a minha idade. Eu ia fazer 23 anos dali 2 dias. Eu falei, daqui 2 dias eu faço 23, dia 1º de maio. Aí ela, sério? Eu falei, sério, por quê? E ela, eu também vou fazer aniversário dia 1º de maio. Eu falei, nossa, grandes coincidências. E passada uma semana a gente se batizou junto. A gente fez o teste, entramos no coral Projeto Volta, cantamos junto. Passado uns 3 meses, essa amizade começou a tomar uma proporção estranha. A gente sentou, conversou. Eu disse para ela, eu falei assim, eu percebi que você está gostando de mim um pouco mais do que amizade. Ela relutou, ficou com vergonha, mas ela falou, é verdade, está acontecendo. Ela falou assim, mas eu também percebi algumas coisas em você, eu queria que você fosse sincera agora. Eu falei assim, eu te chamei aqui porque eu também quero ser sincero com você. Eu falei assim, eu não posso te corresponder agora, nem a você e nem qualquer outra mulher, porque eu já tentei fazer isso outras vezes e eu só me machuquei. Eu só me decepcionei. Eu estou aqui porque Deus vai fazer uma obra na minha vida. E eu quero esperar isso acontecer. E além de esperar isso acontecer, eu quero que essa mulher venha mandada por Ele. E eu disse para ela, eu falei assim, você também teve uma vida tão perturbada. Se ficar do meu lado para você vai ser alguma coisa pesada para você, você não vai conseguir, segue seu caminho, eu sigo o meu, não vamos nos atrapalhar. Mas ela falou assim, não, eu quero lutar com você. Eu quero vencer com você. Eu falei assim, essa luta não vai ser fácil. Ela falou assim, mas eu estou disposta a pagar o preço. Amém. E nós pagamos o preço junto. Nós buscamos a Deus, não porque precisávamos, mas porque era a única coisa que a gente tinha para buscar. Jesus, Ele não é tudo que a gente tem. Aliás, Jesus não é o que a gente precisa ter.
Jesus, Ele é tudo que a gente tem. A gente não tem mais nada. Não tem mais nada aí fora. Só tem dor e enganação. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Longe dos caminhos de Deus não tem nada. E Deus foi mudando aquilo que ser humano nenhum é capaz de mudar. Aquilo que eu duvidei um dia que Ele podia mudar. Deus, Ele venceu o pecado na minha vida. E todos aqueles desejos malditos que atrapalhavam a minha vida, que acabavam com os meus sonhos, não faziam mais parte de mim. Em nome do Senhor Jesus, Ele pode libertar todo aquele que permite ser libertado. Porque Ele venceu o mundo e Ele está disposto a dar essa vitória a cada um que quer vencer também. E passado um tempo, eu perguntei para Deus, eu falei assim, Deus, quem é essa mulher que o Senhor preparou para mim? E Deus falou assim, você é mais cego do que eu imaginei, porque essa mulher está do seu lado o tempo todo. Eu coloquei ela do seu lado para lutar com você o tempo todo. Toma ela que ela é tua. E a gente começou a namorar. E a gente se casou em 2010. E a gente vem lutando até hoje. Porque Deus, Ele nos dá bênçãos e bênçãos. Vitórias e mais vitórias. Coisas que eu jamais imaginei na minha vida. Coisas que eu jamais senti na minha vida. Todas as coisas que eu jamais pensei que pudesse viver, eu estou vivendo ao lado de Deus e ao lado dessa mulher que Deus me deu. Eu queria que ela se levantasse, muitos conhecem. É a Cláudia. Talvez muitas pessoas aqui na igreja viram a nossa amizade. Talvez muitas pessoas entenderam essa amizade errada. Mas essa amizade se tornou um compromisso sério no momento certo. No momento que Deus tinha preparado para isso acontecer. E eu agradeço a Deus por tudo que Deus realizou na minha vida. Louvo a Ele por ter conhecido essa igreja. E peço a Deus para que Deus me dê forças e o seu espírito dobrado, para que eu nunca abandone esse caminho, para que eu nunca mais seja enganado novamente, e ache que tem alguma coisa boa lá fora, porque não tem, porque o que está lá não presta. E graças a Deus, Deus colocou no meu coração, que isso não tinha que ficar, esse milagre não tinha que ficar apenas para mim mesmo, que isso tinha que ser espalhado. E eu comecei a testemunhar isso nas igrejas. Deus me colocou em púlpitos para falar da palavra dele, para falar de todas as maravilhas que Ele podia fazer, e de que Ele realiza o impossível. Por mais que seja impossível para o ser humano, Ele realiza se a gente acreditar. E hoje os frutos estão acontecendo, porque pessoas que sofrem dessa mesma causa, que sofrem desse mesmo mal, têm me procurado. Pessoas que não são felizes com esse tipo de vida, tem me procurado. E hoje, nesse domingo, a gente abriu um grupo. Hoje foi o primeiro encontro desse grupo. Um grupo para pessoas que querem vencer, que estão cansadas de ser fracassadas, e que estão cansadas de fingir que são felizes da forma que são. Paixões que inflamam, amor que cura. Pessoas que são dispostas a conhecer o amor que cura. E eu tenho certeza que muitas pessoas subirão em púlpitos para relatar os milagres que Deus tem feito na vida delas. E eu quero dizer que se você conhece alguém que passa por esse tipo de problema, se você passa por esse tipo de problema, se você que está na internet não é feliz dessa maneira, porque Deus só convida quem não está contente. Quem está contente com essa vida, ou quem acredita que está contente com essa vida, vai ficar aqui e vai perecer com esse mundo. Deus convida aqueles que querem, que não estão satisfeitos. Se você não está feliz assim, como eu nunca fui na minha vida, deixa Deus realizar um milagre na sua vida. Experimenta, paga para ver, que você vai sentir coisas que você jamais sentiu nessa terra. Eu vou deixar, Geraldo, como você falou que está na internet, eu vou deixar o meu e-mail para essas pessoas que quiserem ser acolhidas por esse grupo, quiserem ouvir da palavra de Deus. Meu e-mail é jccandelaria@hotmail.com. Vem ser mais um milagre de Deus, assim como eu estou sendo nas mãos de Deus. Amém. Amém, irmãos? Quero agradecer muito a Deus
por esse milagre que operou na vida destes jovens. Estão de parabéns, pode permanecer um pouco aqui. Irmãos, isso aí é a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. E ainda tem pessoas que falam contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia falar contra o Espírito de Deus. Irmãos, nesta noite eu quero pedir a Deus: Senhor, me conceda a porção dobrada do teu poder. Eu gostaria de perguntar neste momento: quantos gostariam de falar: Senhor meu Deus, eu gostaria que o Senhor me ajudasse, me desse forças, me desse poder. Eu quero assistir essa semana de oração. Pode ser que ficou um pouco tarde, irmãos, mas às vezes a pessoa passa 2, 3 horas vendo um filme, uma corrida de carro. Então esses momentos aqui, irmãos, são momentos de crescimento espiritual. Oxalá se você gastasse o teu tempo em momentos felizes de louvor, de alegria, como nós estamos passando na presença de Deus. Quantos sentem que a sua vida foi abençoada nesta noite? Levante a sua mão. Irmãos, eu gostaria neste momento, pastor, vem aqui à frente, pode permanecer aqui. Eu gostaria, irmãos, neste momento, que cada um tomasse um propósito. Não custa, irmãos. Jesus em breve voltará, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Eu gostaria de perguntar a alguém entre nós, que gostaria amanhã, convidar um amigo, mesmo que ele não venha, mas você vai fazer a sua parte, conforme eu prometi. Eu lancei uma coleção de DVDs com testemunhos, milagres de Deus, e nós queremos dar um DVD para cada visitante que você trouxer. São milagres, coisas maravilhosas, mas independente disso, nós temos um compromisso com Deus: ide ao mundo e pregai o evangelho. E nós precisamos de porção dobrada do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E eu pergunto neste momento: quantos gostariam de falar: Senhor, eu estou na tua presença, e eu quero receber porção dobrada do teu Espírito, porque eu quero encher esta igreja, eu quero ajudar o meu semelhante a se prepararem para a vida eterna. Quantos gostariam de assumir um compromisso com Deus? Falar: Senhor, amanhã eu quero fazer o possível para trazer alguém para ouvir a sua santa palavra. Amanhã eu quero contar um testemunho. Um bandido, ele encheu 2 copos de pinga, e ele então, com aquele copo de pinga cheio, ele falou: você vai beber um, eu vou beber outro. Eu disse: eu não vou beber, porque Deus já me libertou disso daí. E ele com a prostituta dizia: não existe homem no mundo que fala para ele que não vai fazer o que ele quer. Você vai ter que beber. E aquele homem armado. E agora eu pude sentir o diabo usando aquele homem, e aqueles 2 copos de pinga derramando, e ele armado dizia: você vai beber. E eu dizia: não vou beber. Você vai beber. Eu não bebo. E Deus operou um milagre. Quantos querem saber este milagre que Deus operou? Levante a mão. Amanhã eu conto para vocês. Irmãos, neste momento o quarteto vai cantar. Enquanto o quarteto estiver cantando, eu quero que você pense numa família que você deseja vê-lo no céu. Irmãos, convide os seus familiares. Não deixe a sua família perecerem nas garras do diabo. O Satanás, o diabo, quer destruir a sua família. Convide os seus familiares para estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Mas sou eu o guardador do meu irmão? Sim. Você tem um compromisso, uma responsabilidade de salvar a sua família. Ô Cestino, e você vai abaixar a sua cabeça, e você vai pensar em alguém na sua família, alguém que você gostaria que estivesse na igreja, e você vai orar por essa pessoa. Ô Cestino, e deixa Deus tocar na sua vida, e deixa Deus tocar no teu coração.
vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão Eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Eu vejo a fisionomia do irmão João Custódio, e a gente sente a presença do Espírito Santo na vida deste homem, da sua esposa. Eu vejo o irmão Paulo sorrindo, feliz em estar na presença de Deus. Eu vejo o irmão Pedro com a sua família, expressando o Espírito Santo na sua vida. Eu vejo o Jonathan com sua esposa, seu filhinho. Eu vejo tanta gente aqui sentindo e expressando o Espírito Santo na sua vida. Eu vejo o nosso irmão que vai ser batizado. Amém. Parabéns pela sua decisão. Se você já recebeu os estudos, se você já está preparado, não demores. Faça como o Senhor Jesus e tome a sua decisão. Olha que hino maravilhoso. Quando vivemos, deixa Deus tocar na sua vida. sem ver o Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. mas ao sentirmos a firmeza, Olha aqui, que belo hino. a mão que nos conduz, A mão de Deus que nos conduz. temeremos, E não temeremos. nós temos Jesus, irmãos, amém? Nós temos Jesus, irmãos. O traficante queria colocar a bebida alcoólica na minha vida. Eu disse, eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E ali eu tomei a minha decisão. Eu morro, mas não faço a vontade do diabo. Eu morro, mas não faço a vontade deste ímpio. E amanhã vocês verão o milagre que Deus operou. Ande com Deus. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus tocar no teu coração. Vamos nos preparar. Se tem algum pecado, se tem alguma coisa que está te prendendo a este mundo, peça o Espírito Santo, poder dobrado do Espírito de Deus, para te libertar da internet, te libertar da pornografia, te libertar da imoralidade. Busque a Deus e Ele vai abençoar a sua vida. Você terá uma noite maravilhosa, porque você teve um encontro com Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Você vai sair daqui com o seu coração transbordando de alegria e do poder do Espírito Santo, amém? Não saia contrariado porque ficou tarde. Você está indo com a maior bênção do mundo. Você está indo com o Espírito Santo na tua vida. Se alguém falar ficou tarde, mas antes tarde do que nunca para receber o Espírito Santo, não reclame. Tenha esses momentos como a bênção de Deus na sua vida, amém? E amanhã na saída vamos entregar os folhetos. E eu gostaria de entregar uns 1000 DVDs essa semana. E eu gostaria que os irmãos trabalhassem. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Obrigado, quarteto. Obrigado, Júlio, esposa. E o pastor é um homem que eu tenho muito prazer em trabalhar com ele. Se um dia o pastor for transferido por qualquer outro distrito, pastor, conte comigo, os meus simples e humildes dons, mas eu coloco à disposição de Deus e trabalhar junto com o Senhor em qualquer lugar. Que Deus abençoe a todos e vamos orar. O pastor fará a oração agora. Ó Deus e Pai, quantas vidas estão aqui e vieram em busca de uma transformação, porque o Senhor é o único Deus que pode resolver. Porque muitos aqui, ó Deus, já recorreram a tantos recursos, como o Júlio mesmo falou,
E somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode responder, atuar, curar, transformar. Mas essa semana, ó Deus, é uma semana para a nossa família, é uma semana também para os nossos amigos, uma semana de evangelismo, uma semana para nós contarmos testemunhos de vidas transformadas, uma semana para nós aqui convidarmos as pessoas, convidarmos nossos amigos, convidarmos os nossos familiares, convidarmos as pessoas com quem nós entramos em contato, para vir aqui nessa semana, ouvir palavras que saem do teu trono, ouvir testemunhos de vidas transformadas, ouvir músicas que nos eleve até o teu reino. Ó grandioso Deus, que nós possamos nos unir, estar envolvidos, ó Pai, nessa semana, e nesse segundo dia dessa semana de oração, ó Pai, nós possamos estar agora, ó Deus, compromissados contigo, possamos receber essa unção do teu Santo Espírito, e possamos, ó Deus, a partir de hoje, a partir de amanhã, trazer as pessoas, e que amanhã, ó Deus, nós possamos ter não somente 5 ou 10 pessoas que ainda não te conhecem, mas possamos, ó Deus, ter essa igreja com o número dobrado de pessoas que são nossas famílias, nossos amigos, para ouvir a tua palavra e também ter a vida transformada por ti. Ó Deus e Pai, nos ajude nesse compromisso, nessa responsabilidade. Mas, ó Deus, também transforme cada pessoa que está aqui, ó Deus. Aqueles que vieram, ó Deus, que precisam dessa transformação. A cada um de nós, ó Pai, nos revista com esse grande poder. Continue, ó Deus, usando o Geraldo. E nós pedimos por Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus seja louvado. Irmãos, um só detalhe. Um dia morreu um homem, e quando aquele homem foi sepultado, eles não sabiam e desceram aquele cadáver na sepultura de Eliseu. E quando aquele cadáver tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem deu um salto e ele ressuscitou, porque ele entrou em contato com os ossos do homem de Deus. Amém? Leia na Bíblia e vocês verão. Que Deus abençoe a todos. Amém.